E aí, pessoal, que dia, professor de história de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre o longo processo aí da independência, né, do Brasil, né, que se inicia ainda lá no século XVIII, né, com todo aquele movimento, no caso da Inconfidência Mineira, né, da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana. Falamos também sobre a chegada, a transferência da corte portuguesa para o Brasil e o estabelecimento, né, as mudanças que essa presença, no caso da corte, ela traz para a colonização, né? Como é que ela é encarada e quais são as transformações que o Dom João VI, né, no chamado período joanino, efetivou, que vão aumentando a autonomia da colônia, garantindo a ela não mais aquela dependência, né, em relação à metrópole portuguesa, bem como, né, elevando a própria condição da colônia, né, em relação à metrópole, tá? Então é muito importante vocês tenham visto essa primeira aula, né, para a gente poder entender como é que a corte, né, quais são os motivos, né, que a corte tem para deixar a Europa e chegar ao Brasil lá em 1808. Ok? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o período joanino, né? Dura aí de 1808 até 1820. E aí a gente vai seguindo aqui nessa discussão até chegar no processo de fato, né, no rompimento efetivo dos laços entre Brasil e Portugal lá em 1822. Tá bom? Então, novamente, é importante fazer a leitura, tá? Façam as anotações, as dúvidas que surgirem da leitura ou mesmo dos vídeos aqui que a gente está fazendo, mandem lá no Google Class que eu vou responder assim que possível e aí a gente vai deixando as coisas de forma mais clara, ok? Então, vamos lá para a gente poder continuar. Então a gente viu, pessoal, que a primeira questão, né, que o Dom João ele coloca, né, quando ele chega ao Brasil, é a abertura dos portos às nações amigas, né, que representou de certa forma ali o fim, né, do pacto colonial, do monopólio exclusivo aí português, né, do exclusivo comercial português, permitindo agora que as mercadorias inglesas passassem a adentrar, né, a colônia, por meio do Tratado de Aliança e Amizade, no caso do Tratado com a Inglaterra, né? A Inglaterra ela vai ganhar uma série de benefícios, né, com esses tratados, reduzindo as taxas para os produtos ingleses. Então a gente vai ter uma colônia, né, que agora passava a ter uma autonomia que até então não possuía, né? A abertura dos portos marca esse momento. Na Europa, pessoal, lá em 1815, né, a gente vai ter o fim das guerras napoleônicas. Então, Napoleão é derrotado na Europa, dá-se início, né, ao processo de restauração das monarquias, principalmente ali após o Congresso de Viena e a formação da Santa Aliança. E aí a gente vai ter também vamos dizer assim, um eco, né, daquilo que acontece lá na Europa, também é sentido no Brasil. O primeiro deles, né, é justamente a exigência do Congresso, né, de que a sede do governo, né, ela se desse no reino, né, e isso vai alimentar uma série de pressões para o Dom João, né, que fazia com que o Dom João tivesse que voltar, né, para Portugal, já que Portugal era a sede do reino, né? E aí, para não precisar voltar imediatamente para Portugal, o Dom João VI, o que ele faz? Ele eleva a colônia, né, o Brasil, à condição de reino unido a Portugal. Isso é uma coisa muito importante, porque é a partir daqui que o Brasil então deixava de ser uma colônia, né? Então o Brasil deixava de ser uma colônia em 1815 e se tornava um reino unido a Portugal, fazendo com que assim o rei não precisasse ter que ir para Portugal para ser reconhecido, né? Como sede do reinado. Então aqui a gente vai ter mais um passo, né? Essa elevação ela conclui de certa forma aquele ganho de autonomia que a abertura dos portos já havia iniciado. Então, se a abertura dos portos e os tratados com a Inglaterra já garantiam alguma autonomia que foi dada a essa colônia, né? A essa colônia que passava então a ser sede
da administração portuguesa é concluída em 1815 com um decreto lá que vai fazer com que o Brasil passasse então a ser um Reino Unido, né? Então passava a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então era aí essa tríade, né? Formava o Império Português. Então aqui, né, representou o fim daquela relação metrópole e colônia. Não existia mais Portugal, metrópole da colônia que era Brasil. Agora ambos eram reinos, né? Reinos unidos, e agora você não havia mais essa relação hierárquica, né, de metrópole. Também, né, esse processo, né, também vai demonstrar um certo temor, né, principalmente em relação ao Dom João VI, de que várias coisas, né? Primeiro, a possibilidade de que, se eventualmente o rei tivesse que voltar para Portugal, aqui na colônia houvesse, né, uma série de levantes, né, de revoltas que levasse à fragmentação do território colonial, né, no caso do Brasil. Então isso era uma forma, né, transformar a colônia num reino era uma forma de tentar manter esse reino unificado, né? Ao mesmo tempo garantir a integração do próprio Império Português, né, já que Portugal vivia ali uma crise bastante grave, né, desde o século XVIII. Então transformar o Brasil em um reino era muito mais do que simplesmente uma estratégia para manter a sede do governo, né, aqui, ou mesmo para que o rei não precisasse voltar de imediato para a Europa, né? Aqui a gente tinha uma estratégia para a própria manutenção do Império Português, né, do domínio português. E isso vai se demonstrar mesmo depois do retorno da família real, né? Então, quer dizer, manter o território e transformar esse território num reino era uma estratégia fundamental para impedir fragmentação. Como a gente viu anteriormente, os processos separatistas, né, as revoltas separatistas que ocorreram na colônia, elas tinham um caráter muito local, pessoal, né, muito local. Ou seja, era muito provável que ocorresse no Brasil, né, no caso da colônia portuguesa, um processo semelhante àquele que ocorreu na colônia espanhola, nas colônias espanholas. O que aconteceu nas colônias espanholas? Uma fragmentação gigantesca, dando origem a uma série de novos países, né? Várias revoltas ocorrem em diversos locais do território, fazendo com que vários países surgissem. E o Dom João ele não pretendia isso, ele pretendia manter o território unificado, até mesmo para manter o seu domínio sobre esse território. E aí, como a gente já teve a tentativa da insurreição, né, no caso lá na Conjuração Baiana, na Conjuração Mineira, né, a gente vai ver em 1817 você vai ter a Revolução Pernambucana, que também é um processo separatista. Então, quer dizer, você vai ter vários movimentos ocorrendo que colocavam em xeque, vamos dizer assim, né, deixavam aí o rei português de maneira bastante atento, né, à possibilidade de que um rompimento entre a metrópole e a sua colônia, no caso o Reino Unido a Portugal, poderia representar a fragmentação desse território em vários pequenos países, né? Isso é uma coisa que vai, vamos dizer assim, estar presente no pensamento aí do Dom João VI, não é à toa que mesmo quando ele volta para Portugal, ele deixa no Brasil, né, o filho dele, Dom Pedro, para manter as coisas sob controle, tá? Então o que a gente vai ter? O fim do período joanino, né, ele se dá por um fator muito importante, o descontentamento da elite portuguesa, né? O principal fator o rei governava de fora do reino, né? Então, apesar de o Brasil ter sido elevado à condição de Reino Unido, a Portugal, na mente, principalmente, né, no imaginário ali da corte, das classes mercantis lá de Portugal, o Brasil não deixava de ser uma colônia, né? Então, mesmo que o rei tivesse elevado o Brasil a uma condição de Reino Unido, para a grande maioria dessa corte, dessa nobreza, dessa classe mercantil enriquecida, o Brasil era uma colônia. Então, o rei deveria voltar para Portugal, para de lá governar. Então, quer dizer, eles estavam insatisfeitos com a permanência, porque a gente está falando aqui já de 12 anos, né? 12 anos de ausência do rei. Então, o rei
veio para o Brasil e passou 12 anos. Há 12 anos o rei não voltava para Portugal. Então essa elite estava descontente com a ausência, né, do governante, que abandonou a galera lá. E também a classe mercantil, a burguesia mercantil portuguesa se sentia prejudicada pela abertura dos portos, já que agora não poderia mais usufruir dos benefícios do comércio exclusivo, né? Que é principalmente caracterizado pela superexploração, já que como como o Brasil só podia comercializar com Portugal, os comerciantes portugueses, né, extrapolavam seus lucros, né, fazendo com que muitas vezes os produtos eles chegassem de forma bem cara e as matérias-primas fossem compradas a preços bem baratos, o que garantia a esses comerciantes o máximo de lucro, né? Então, quer dizer, eles se sentiam bastante ofendidos, né, e prejudicados com essas ações, né? Primeiro a abertura dos portos, os tratados com a Inglaterra e também a elevação do Brasil à condição de colônia, de reino. E aí em 1820 você vai ter a chamada Revolução Liberal de 1820, ou também conhecido como Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, né? Que basicamente consistiu o quê? Você vai ter um movimento que ocorre na cidade do Porto, mas que vai se espalhando para as demais. Esse movimento ele é liderado pelas elites mercantis, né? E nobres da corte portuguesa, que exigiam o retorno imediato do rei português para Lisboa e a elaboração de uma constituição para o país, uma constituição liberal, né? A imposição de um parlamento a esse rei. E isso é quase que um ultimato, assim, né? Então o rei fica ameaçado mesmo de, se não voltar, vai perder o trono, né? Então quer dizer, lá eles resolvem então formar um parlamento e o rei deveria, né, ir até Portugal para fazer o reconhecimento e também assumir o trono, né? Porque senão o trono seria aí, estaria vago, né? E aí o rei então, né, com medo de perder, vamos dizer assim, o reino, né, no caso Portugal, resolve então retornar para Portugal. Outra coisa importante que a Revolução Liberal do Porto ela trazia era o fato de que uma das suas pautas era a recolonização do Brasil. Então, entre as pautas dessa elite mercantil, essa elite mais nobre portuguesa, era o retorno do Brasil à condição de colônia, né? Quer dizer, a ideia era que aquilo que foi acordado lá em 1808, né, e 1815, que era a elevação do Brasil à condição de colônia, a abertura a condição de reino e a abertura dos portos, fosse revogado e aí o Brasil retornasse à sua condição de colônia a ser explorado pela metrópole, né? Então você vai ter aí em 1820 a 1821 ele retorna para Portugal. Só que, né, como eu falei, para não perder, né, e com medo da fragmentação do próprio Império Português, o Dom João VI ele deixa no Brasil o Dom Pedro, né, que ficaria aí responsável pela garantia da família portuguesa no governo do Brasil, né? Então Dom Pedro ele fica com a mulher dele e tal, e toda uma corte para poder manter o governo no Brasil, tá? A gente vai ver que a relação entre o Dom Pedro, né, e a corte, ela vai se tornando cada vez mais tensa até que chega o momento do rompimento lá em 1822, né? Então a gente já vendo que é um processo, né, bem lento, com vários avanços e retrocessos ao longo desse século XIX. Então aqui, né, a formação do parlamento português, né, na chamada Revolução do Porto, essa revolução que é considerada aí, né, de certa forma, o fim aí do governo do período joanino no Brasil. Tá? O João é obrigado aí, praticamente a voltar para Portugal para não perder o trono. Aqui, né, a chegada aí da corte, né, a saída da corte, quando a corte portuguesa deixa o Brasil, né, e vai para Portugal. A corte não, principalmente a família real, né, Dom João e seus súditos ali mais próximos. Então, basicamente, esse é um momento muito, muito tenso, né, do processo aí de retorno da família real para Portugal. A gente vai ver que, né, nesse meio tempo, pessoal, entre 1815 e 1820, a gente vai ter a Revolução Pernambucana, que é o que ocorre ali em
1817, né, que já também pressionava, né, a esses portugueses a ir embora também e visava inclusive separar, né, mais uma região da colônia, entre aspas, no caso o reino, do domínio português. Né? Então quer dizer, você vai ver que aos poucos esse sentimento de separatismo, né, de separação, ele vai ganhando espaço. Ele já começou a ganhar espaço lá no século XVIII e continuava ganhando espaço já nesse início do século XIX. E aí a gente vai ver que a própria independência ela provavelmente esteve atrelada a um processo mesmo de manutenção do poder. Né? Então, quer dizer, a independência ela foi feita pelo próprio, né, de certa forma, pelo próprio Dom Pedro I, né, mantendo todos os laços com a família. Ele era filho de Dom João VI, manteve laços próximos, né, com Portugal. Então é um processo que foi bem diferenciado do restante da América, né? Enquanto no restante da América, principalmente da América Espanhola, você vai ter uma série de embates, né, de luta mesmo contra a dominação espanhola e depois o rompimento desses laços. No Brasil você vai ter um processo mais diluído, já que esse rompimento vai se dar pelo próprio filho do rei, né? E de uma forma mais, entre aspas, pacífica. Né? Então, pessoal, façam a leitura, né? Tá? Que era mais para a gente poder fechar essa discussão sobre o período joanino. A gente ainda vai comentar um pouco só sobre a Revolução Pernambucana na próxima aula, para a gente poder entender o que foi, como é que se deu. E aí a gente conclui essa ideia, né? Esse período aí do período joanino, e a gente começa a falar de fato do processo de independência, né? Iniciado lá em 1822, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Não deixem as dúvidas para depois. Manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. E aí, até a próxima.